Estarmos aqui nessa noite. Que bom podermos louvar ao Senhor, apesar das circunstâncias adversas, apesar de termos que fazê-lo à distância. Mas eu gostaria de convidar você que está em casa agora a pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. Não vamos perder neste momento a oportunidade que temos de louvar ao Senhor. Eu sei que às vezes, estando em casa, nós temos mais facilidade de termos distrações. Então, se você está usando o aparelho de celular, tudo bem. Se não, deixa ele distante e onde você estiver, de forma que não haja nenhum tipo de interrupção. Mas se você estiver com ele também, puder convidar algum amigo para participar conosco, faça isso. Enfim, de qualquer forma, vamos tentar, neste momento, manter um ambiente de reverência, de cuidado, de amor para com o Deus eterno, o Senhor que nos ama. Eu gostaria, então, de ler o Salmo, no Salmo 32, alguns versículos. Este salmo nos traz assim uma reflexão, o Salmo de Davi, sobre a questão do perdão. Nós, pela vida fora, criamos muitas dificuldades para nós mesmos e acabamos por gerar dificuldades em relação à nossa vida com Deus. Eu gostaria que todos nós pudéssemos meditar nesse texto e colocar o nosso coração diante de Deus antes de iniciarmos um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Salmo 32, os 5 primeiros versículos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O primeiro versículo diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós sabemos plenamente que o nosso pecado é perdoado e é coberto pelo sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. E Deus nos considera limpos, não porque nós somos limpos, mas porque Jesus, que é limpo, nos perdoa por sua graça. Eu queria que nós pudéssemos orar, colocando o nosso coração diante de Deus, aonde quer que você esteja agora, e se você puder orar, inclusive, por pessoas que você está convidando a participar, lembre-se de convidar algum amigo, alguma pessoa que possa participar conosco. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e Te agradecemos imensamente pelo privilégio que temos de estarmos na presença do Senhor. Um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus que governa soberanamente o universo, mas que nos dá, ó Deus, o direito e o privilégio, por meio de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, de estarmos aqui e podermos falar com o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, por meio da morte de Cristo, para que nós tivéssemos acesso ao trono do Senhor, ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia e graça na ocasião oportuna. E nessa noite, ó Deus, clamamos a Ti em favor do nosso país, em favor, ó Deus, do nosso presidente, das autoridades constituídas. Clamamos ao Senhor em favor da nossa própria vida, ó Deus, nós pecamos, nós erramos e precisamos do perdão e graça do Senhor. A Tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, e por isso eu clamo a Ti que nos perdoe, para que possamos celebrá-lo, Deus, adorá-lo com toda a alegria do nosso coração e com a disposição santa, Deus, de vermos de fato a glória do Senhor sendo manifestada na nossa vida. Eu clamo ao Senhor em favor de cada vida que está participando agora, daqueles que participarão, ó Deus, à frente, em outros momentos, em outros dias, que o Teu Espírito Santo possa abençoar essas vidas. Famílias, ó Deus, que estão enfrentando problemas de saúde, famílias que estão enfrentando outros problemas os mais diversos, além desses que nós temos enfrentado como planeta Terra. Deus, tenha misericórdia de nós, olha para a nossa vida, aqueles que estão enfermos, ó Deus, derrama a Tua graça, a cura, aqueles que estão internados, ó Deus, aqueles irmãos que estão lutando com alguma dificuldade pessoal, em nome de Jesus, ó Deus, traga ao nosso coração a paz que nós precisamos nessa noite e que a nossa vida seja orientada pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, nos abençoe. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Da mesma forma, a palavra de Deus diz que nós, uma vez perdoados e conscientes daquilo que Cristo fez, nós podemos adorar a Deus com toda a alegria do nosso coração. E é o que nós vamos fazer agora, celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. E você que está em casa aí, tranquilo nos seus aposentos,
não perca essa oportunidade de louvar a Deus, junto com a família, junto com seus filhos, junte a galera aí e vamos celebrar ao Senhor e depois participarmos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, que nessa noite você se una a nós, adorando o nosso Deus, celebrando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se você puder, se levante aí onde você está e adore o Senhor conosco. nas alturas do céu, louvado és. Louvado és, Senhor, Tu és digno de receber toda adoração. E nós queremos dizer para você que está assistindo que nós temos paz no nosso coração, porque só o Senhor Jesus é que pode nos dar essa paz. Então não olho as circunstâncias, eu olho o amor de Deus, que é infinito, e todas as circunstâncias se dissipam à nossa frente, porque nós acreditamos no Senhor. Amém?
seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, o meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, o meu Senhor. Não olhe circunstâncias, Olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Você pode dizer que você está alegre, mesmo diante de todas essas circunstâncias adversas que nós temos vivido? Pois a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Então se alegre, adore o Senhor conosco, pois Ele é o único digno de receber toda adoração, todo o nosso louvor. Senhor, o Senhor é digno do nosso louvor, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos as nossas vidas, consagramos cada pessoa que está em casa, cada um que é a igreja do Senhor Jesus. Nós abençoamos a sua vida e dizemos a você, isso vai passar. E o Senhor está no controle de tudo. A Ele seja a glória. Romanos 11, 36 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diga isso conosco.
o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a glória. Toda a glória é para ti, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor é merecedor. O Senhor é um Deus grande, que cuida de tudo, que rege o mundo. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Que bom que daqui a muito pouco tempo, por mais que demore um pouco nessa terra, nós estaremos diante de Deus, diante daquele que se assenta no trono, dizendo: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os 4 seres viventes, os 24 anciãos e os povos de todas as línguas e nações estarão e estão diante de Deus, adorando permanentemente, diuturnamente, dizendo exatamente isso: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, louvando a Deus por toda a eternidade. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Bom, nessa noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui no texto de Marcos, capítulo 14. Você que está acompanhando com a sua Bíblia, pode abrir aí em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 3. São alguns poucos versículos, mas que têm uma importante lição para a nossa vida. Marcos capítulo 14, versículos 3 ao versículo 9. Diz assim o texto bíblico. Marcos 14, 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu gostaria que nós pudéssemos ter uma breve oração. Você aí, na sua casa, onde você está agora, se você pode, vamos orar ao Senhor nesse instante, clamando a Deus, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Esses dias são dias tão difíceis, né, para muitos de nós, para a maioria das pessoas, mas também para os cristãos. E nós podemos agora pedir a Deus que fale ao nosso coração, pedir a Deus que manifeste a nossa vida e mostre-nos aquilo que nós precisamos. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite e clamamos ao Senhor, ó Pai, que por meio do Espírito Santo de Deus, nós possamos compreender a Tua palavra. Ajuda, meu Deus, a comunicá-la da melhor maneira possível. E abençoa cada um daqueles que estão ouvindo ou ouvirão, que ela possa trazer, ó Deus, o resultado pretendido pelo Senhor, ó Deus, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de pensar nessa noite com vocês um pouco sobre a adoração inusitada. Eu imagino que muitos de nós, ou a maioria de nós, já passamos por situações inusitadas. Não esperávamos uma visita e ela apareceu. Não esperávamos que alguma viagem pudesse concretizar e concretizou, ou até mesmo uma coisa ruim, uma doença, alguma coisa desse tipo, um desemprego. A gente está sempre sendo confrontado com coisas inusitadas, isso é fato. Mas nesse texto que nós lemos, eu encontro uma mulher que aparece de uma forma meio que inusitada, muito embora o texto de João relacione essa mulher a Maria, ali na casa, a irmã de Lázaro, né? Mas dos dois outros textos aqui de Marcos e Mateus fala de uma mulher. E ela apareceu assim de mansinho, de forma que as pessoas não perceberam muito a sua presença. Quando perceberam, ela já havia derramado aquele perfume sobre Jesus. O texto bíblico vai falar, a partir do primeiro versículo, que faltavam 2 dias para a Páscoa. No Evangelho de João fala de 6 dias.
e não sei se ele está exatamente falando da mesma pessoa. Mas Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Naquela época não tínhamos os sobrenomes como nós temos agora. Então as pessoas eram conhecidas pela sua profissão, pelo nome do pai, né, ou pela região que ele morava. Então, nem todos sabiam, nem todos que estavam ali sabiam, mas Jesus seria morto logo em seguida, de acordo com o texto, dali a 2 dias, na Páscoa. E naquela mesa aparece uma mulher. E João relata então como Maria. Ela aparece e oferece a Jesus um presente inusitado. Inusitado. Essa foi a forma que essa mulher encontrou de adorar Jesus, de adorar o Deus encarnado. Como forma de ungir um rei, ela apresentou esse perfume para Jesus, dizendo em outras palavras, segundo alguns historiadores, que ela estava ungindo como rei. Se não estava ungindo como rei no sentido literal, e de fato não era, ela estava ungindo como rei para a sua própria vida. E nesse sentido, a maneira como essa mulher adorou a Jesus deixou a todos ali perplexos. E talvez nos deixe um tanto quanto perplexos também, pela sua maneira não formal, não usual, não costumeira de adorar a Deus. É interessante que os judeus tinham todo um cuidado com o templo, com as coisas que aconteciam no templo, no dia a dia, e eles tinham todo um aparato, né, litúrgico, uma indumentária litúrgica e etc. Mas essa mulher, que era uma mulher pobre, muito provavelmente, a impressão é exatamente essa, mas ela demonstrou uma riqueza absurda na sua alma. De fato, o perfume era um perfume caro, mas essa mulher demonstrou uma generosidade ímpar. Generosidade essa que nós não encontramos em muitas pessoas. Demonstrou de maneira muito generosa uma adoração sincera, viva e que brotou do seu coração. Então, nesse sentido, é importante lembrar que a adoração verdadeira só é possível como resultado da obra graciosa do Espírito Santo na salvação da nossa alma. Ninguém consegue adorar a Deus se não for uma pessoa que tenha de fato entendido a obra graciosa de Cristo. E se Deus não agiu na sua vida, trazendo a essa vida a graça da salvação, essa pessoa não pode adorar a Deus. Em qualquer lugar do mundo que nós encontrarmos pessoas adorando a Deus, nós podemos ter a certeza que essa adoração é resultado da graciosa salvação de Deus em Cristo no coração dessas pessoas. Em qualquer lugar do mundo, se nós chegarmos e encontramos pessoas adorando a Deus, nós temos a certeza que Cristo atingiu aquele coração para a salvação. Então a adoração verdadeira nasce apenas quando no coração das pessoas há um novo nascimento, há uma obra de Deus e as pessoas voltam a ter comunhão com o Pai. E nesse sentido, eu quero pensar aqui algumas lições que nós podemos aprender da adoração dessa mulher. Primeiro, é que a adoração a Deus é uma decisão individual. Se você observar o versículo 3 do texto que nós lemos, você que está com a sua Bíblia aí, você pode observar, diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, a adoração verdadeira é uma adoração a Deus, é uma decisão individual. Nós só adoramos a Deus a partir do momento que nós decidimos adorá-lo. Uma coisa é nós vivermos no meio da multidão. Claro que Deus nos chama à adoração coletiva. Nos atuais dias, nós sentimos muita falta disso. Nós que estamos tentando transmitir os cultos, caminhando nessa questão da internet, nós sabemos a ausência que as pessoas fazem na nossa vida, no nosso coração, e essa adoração coletiva. O que não quer dizer que nós não estejamos adorando coletivamente por esse meio. Mas a questão é que a adoração brota, nasce, surge de fato de uma decisão individual. O texto fala que apareceu essa mulher, trouxe um vaso de alabastro com perfume caríssimo. Da mesma forma, a maneira como nós nos expressamos no culto público, coletivamente, condiz com a vida que nós levamos em particular. O nosso dia a dia, a nossa adoração particular, o nosso tempo com Deus, a nossa leitura da Bíblia, etc. Então essa mulher decidiu no seu coração adorar a Cristo.
Nós podemos, pela vida fora, decidir várias coisas dentro de determinados limites. Essa mulher, no seu coração, decidiu adorar a Cristo nesses últimos momentos da vida de Jesus na terra. E é interessante que ela o fez voluntariamente, com um coração alegre acima de tudo. A coisa mais fantástica na vida daqueles que amam a Cristo é quando nós temos a oportunidade de servi-lo voluntariamente, generosamente e, acima de tudo, com um coração alegre. Aliás, a Bíblia já fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Ninguém pediu nada àquela mulher, ninguém sugeriu para ela. Talvez ela não tenha pedido opinião a ninguém. Imagino que se ela tivesse pedido opinião a alguém, talvez alguém ia dizer, não, é muito caro esse perfume, dê uma coisa mais barata, alguma coisa assim significativa, mas alguma coisa que não custe tão caro. Às vezes nós somos confrontados assim, na nossa adoração, você está pegando pesado, você é uma pessoa que exige muito da sua vida espiritual e por aí vai. Mas é interessante que essa mulher decidiu adorar a Cristo voluntariamente, com um coração alegre, e ela chegou de mansinho. Nós sabemos que naquele contexto, na cultura da época, e até hoje no Oriente ainda há muita dificuldade com isso, né? A mulher não era tão bem vista, pelo contrário. Então essa mulher chegou ali naquele jantar, naquela festa, de mansinho, chegou por trás e o adorou. É bom receber carinho, elogio de alguém, principalmente se isso vem de maneira despretensiosa, sem segundas intenções. E Jesus recebeu o carinho dessa mulher, no outro texto me fala que ela derramou aquele unguento, né, aquele perfume sobre Jesus e o limpava, né, o secava com os seus cabelos. Nós vivemos dias difíceis, mas não podemos deixar que o nosso coração esfrie. Nós não podemos deixar que essa pandemia, que essa situação que está à nossa volta, esfrie a nossa alma, o nosso coração. O nosso amor pelo Senhor não pode esfriar, não pode diminuir. Pois o que vai levar-nos ao encontro com Deus é uma adoração individual primeiro. É a partir do nosso relacionamento com Deus de forma individual que nós conseguimos adorá-lo de forma coletiva. Então a adoração bíblica é espiritual e o anseio da alma em contemplar a glória e a beleza de Cristo deve estar na nossa vida. Quando os adoradores contemplarem a Cristo, terão alegria de experimentar a presença dele. Se nós adoramos a Deus com a visão clara de contemplarmos a Cristo, nós vamos experimentar a presença dele. Às vezes nós clamamos por várias coisas, nós estamos à busca de muitas coisas, mas como diz a palavra do Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A adoração atinge o seu ponto mais alto, o ápice, um ponto pleno e rico, quando a nossa alma se perde na maravilha da glória e da majestade de Deus. Aí ela se torna uma adoração verdadeira. Quando nós ansiamos pela presença de Deus, nós somos mais satisfeitos em Deus. Nós somos mais satisfeitos quando somos mais satisfeitos em Deus. Esse é um dizer, em outras palavras, de John Piper, né? Quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais satisfeitos nós somos. Então, a adoração verdadeira parte de uma decisão pessoal, individual. E essa mulher decidiu adorar a Cristo. Se a gente for olhar assim, a gente pensa, puxa vida, nos últimos momentos da sua vida, é o que ela quis fazer por Cristo. Mas uma segunda lição que eu vejo nesse texto é que a adoração a Deus independe da cultura, da raça ou condição social do adorador. O versículo 3 fala que vindo uma mulher. Lá em João fala de Maria, como eu disse, mas aqui não fala o nome dela, apenas uma mulher. É numa linguagem assim mais grosseira, uma mulher sem nome. Deus não faz acepção de pessoas, nunca fez e nunca fará. Para Deus não existem pessoas mais ricas, mais belas, mais cultas, mais jovens ou mais velhas. Ele não seleciona pessoas para receber adoração. Que bom que é assim. O analfabeto pode adorar a Deus tão bem quanto o melhor cientista do mundo. Naquele contexto, não podemos informar, né, de fato quem era essa mulher, mas sabemos que ela chegou ali de maneira muito meio escondida, né, meio assim, não aparecendo muito, e chega diante de Jesus. No reino de Deus, muitas pessoas chegam assim. Jesus chega a dizer que muitas pessoas, as prostitutas, os ladrões, estão precedendo vocês no reino de Deus, porque Deus não olha valores econômicos. Deus não tem nenhuma
maneira humana para nos diferenciar uns dos outros, porque tem muito dinheiro, muita cultura, pouco dinheiro, pouca cultura. Não. No reino de Deus não tem acepção de pessoas. Quando olho para esse texto, eu me lembro daquela viúva pobre que estava ali oferecendo uma moeda que no nosso contexto não vale praticamente nada. Seria uma moeda hoje, talvez de 1 centavo no nosso contexto brasileiro, que realmente não tem um valor nenhum, né? Praticamente. E essa mulher, várias pessoas colocavam dinheiro ali no templo de Salomão, né, no gasofilácio, quantias vultosas, valores elevados, e essa mulher coloca uma pequena moeda sem valor monetário praticamente. E Jesus olha para aquela mulher e para aquelas pessoas que estavam à sua volta e diz: ela deu tudo quanto tinha. Ou seja, ela deu-se a si mesmo. E nesse texto aqui eu vejo que essa mulher comportou dessa forma. Não é uma questão do valor econômico, é uma questão do que o coração sente. O texto informa que Jesus deixou isso claro. O outro exemplo que eu tenho é daquela mulher cananeia. O texto fala de uma mulher sírio-fenícia, né, mas era dos cananeus, um povo que os israelitas não gostavam. E essa mulher chega perto de Jesus e pede ajuda a Jesus, e Jesus fala que não, e usa uma linguagem, obviamente, no contexto dela, que eles conheciam muito bem, e ela fala: Senhor, mas os cães comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Ou seja, Jesus, eu também queria parte dessa bênção, nem que seja um pouco. E Jesus então viu a fé daquela mulher e falou que ele não viu fé igual àquela nem mesmo entre os filhos de Israel. Então, independentemente da sua cultura, da minha cultura, da nossa raça, da nossa cor, da maneira como nós vivemos a nossa vida nesse mundo, se nós temos uma alimentação de um jeito ou de outro, se nós somos gordos ou magros, Jesus não faz acepção de pessoas, de nenhuma forma. Jesus veio para salvar pecadores. E é exatamente pecadores arrependidos desses pecadores arrependidos que ele recebe adoração. E a Bíblia diz que aquele que muito perdoa, muito se ama. Quando a pessoa reconhece que ela foi muito perdoada, ela consegue perceber o grande, infinito amor de Deus na sua vida. Quanto mais pecadores pela vida fora fomos, nós reconhecemos a graça de Deus de maneira mais visível, mais palpável, porque já conhecemos o outro lado. E é interessante que essas pessoas muitas vezes dedicam a vida a Deus de forma inexplicável. Então, a adoração não depende de forma, não depende da cultura da pessoa, da raça da pessoa. Mas uma terceira lição que eu vejo nesse texto é que a adoração a Deus só é possível quando há uma entrega total. No versículo 3 ainda, diz que essa mulher chegou diante de Jesus e ofereceu um perfume. O texto fala lá, um perfume caro. Então vemos que essa mulher entregou tudo o que ela tinha. Pela situação cultural, essa mulher não tinha nada além daquilo. Talvez aquele perfume fosse alguma economia que ela tivesse juntado. Alguns até pensam que pudesse ter sido uma mulher que no passado ela vivia uma vida na prostituição e possa ter recebido esse presente de algum viajante rico. Eu não sei. A questão é que aquele perfume poderia ser, na linguagem de hoje, uma boa poupança. E ela chega perto de Jesus e quebra esse vaso. Derrama esse perfume em Jesus. Há uma doação completa. O valor desse perfume, de acordo com o texto bíblico, era cerca de 300 denários, e alguns falam um pouco mais no texto, né? Muito provavelmente era um perfume que valia o equivalente a 1 ano de trabalho de uma pessoa comum. A ideia aí é como se fosse, no nosso contexto, 1 ano de um salário mínimo, pelo menos. Então, para aquela mulher, era um valor alto naquele contexto. Então o valor desse perfume não importou para aquela mulher nesse sentido, ela queria adorar a Cristo, ela entregou-se totalmente. Então esses presentes eram presentes dignos de rei. E na linguagem bíblica, dá a impressão que ela reconheceu Jesus como rei e ofereceu esse presente exatamente para dizer, eu o reconheço como rei, eu o unjo como rei. Mas ela se entrega totalmente. E às vezes essa é a pergunta que muita gente pode fazer. O texto está falando de questão financeira? Não. Os discípulos comentaram sobre isso. O texto está falando de uma doação de vida, que doou também a questão monetária. Mas, na verdade, foi tudo ali jogado sobre Jesus. Aquele valor econômico que existia naquele frasco de perfume foi derramado. Não tinha mais como pegá-lo de volta. O texto fala que ela quebrou o vaso. Então não havia como aproveitar nada. Numa linguagem, para a gente entender melhor, não tem como você pegar mais o leite derramado.
não tinha mais como pegar o perfume derramado. A única coisa que podia perceber é o cheiro daquele perfume por dias e dias naquela casa. E assim como foi no corpo de Jesus, inclusive para o seu sepultamento. Então o texto fala que ela quebrou esse vaso. Se nós quisermos adorar a Deus verdadeiramente, nós temos que quebrar com muitas coisas da nossa vida. Nós temos que abdicar do trono que às vezes controlamos a nossa vida e pedir a Deus que controle esse trono. E nos doarmos inteiramente a Ele. Uma devoção autêntica desconhece meias medidas, o mais ou menos. Ela não aceita o razoável, mas se entrega em um sacrifício completo e total. Aliás, a oferta de Deus para nós foi completa. Jesus veio-se a essa terra, entregou-se por nós como um sacrifício completo, total, em nosso favor, como o cordeiro que morreu em nosso lugar. Tem muita gente que às vezes chega na igreja, vai gostando, vai acostumando com o ambiente, mas não se jogam, não se entregam totalmente em adoração. Tem várias reservas. O que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher não ficou com nada. Ela quebrou aquele vaso, literalmente. Esse vaso era feito provavelmente no Egito, de um material que é próprio do Egito, e quebrou, acabou, sem chance de recuperá-lo, sem chance de recuperar o perfume. E tem muita gente que se acha filho de Deus, mas não demonstra nada de filiação. São pessoas que não contribuem com nada. E essa contribuição, eu falo o seguinte, são pessoas que não se derramam diante de Deus, não buscam a Deus, não adoram a Deus, não têm uma vida de testemunho na adoração. Muitos se acham cristãos, mas querem viver do jeito deles. E não tem jeito. As duas coisas são incompatíveis. Ou nós somos de Cristo, e Ele governa sobre a nossa vida, Ele é o rei da nossa vida, ou nós não somos de Cristo. Não tem meio termo. Não existem coisas mais ou menos razoáveis para servir a Deus. Ou nós nos entregamos, ou não somos dele. Jesus não aceita nada como adoração, senão uma entrega total de vida. Ele se entregou totalmente por nós. Mas uma quarta lição que eu vejo nesse texto sobre adoração é que a adoração a Deus não precisa de uma padronização. É interessante que a partir do versículo 4 você vai ver que quando ela fez isso, todo mundo ficou assim assustado. Puxa vida, né? Que negócio, que grana que foi embora agora. A gente podia vender isso e dar o dinheiro para os pobres. E eu não sei se a preocupação era de fato os pobres. A preocupação talvez era com, entre aspas, o desperdício daquele perfume. Muitos provavelmente dos fariseus discutiram sobre o valor daquela oferta. E de fato eles discutiram. Gente, isso vale muito dinheiro. Eles entenderam, naquele momento, pela desnecessidade daquela oferta. Mas a verdade é que eles tinham uma ideia pré-concebida do que era adoração. E Jesus nos deixa claro que a adoração é individual e transcendental. Ela não depende de uma padronização específica. Ela tem critérios na palavra de Deus, sim, mas não é uma coisa que tem que ser, como todo mundo tem que fazer da mesma forma. Para a samaritana, Jesus pondera sobre o lugar da adoração. Ela fala, Senhor, onde é que nós devemos adorar? É aqui ou lá no monte? Aonde que é? E Jesus fala, mulher, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa hora já chegou, ele diz para ela. Então não é aqui nem no monte. Para nós, para mim e para você, ele pode dizer, de fato, né, no nosso coração, onde que é o lugar de adoração. Então o lugar agora não é um lugar geográfico, mas é um lugar cardíaco. Ou seja, nós adoramos agora com o coração, e não mais num local específico. Pode ter um local específico, é importante que se tenha, mas não é mais esse local de adoração. O trono de Deus é o nosso coração. Agora, ele diz que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não mais um local. Paulo fala que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, lá em Romanos 12:1. Nossa vida toda é para adorar a Deus. Todos os nossos atos precisam ser para adorar a Deus, nem sempre são. Os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas finanças, o casamento, a criação de filhos, as nossas viagens, o nosso culto coletivo é para adorar a Deus. Hoje, nós estamos adorando a Deus longe do templo. Tá? No mundo inteiro, as igrejas têm se reunido longe do templo. Não temos nos reunido presencialmente. Isso é muito ruim. Mas o nosso coração adora a Deus independentemente disso. Você pode adorar a Deus e adora a Deus neste momento, na sua casa, onde você estiver. A.W. Tozer diz o seguinte,
que eu quero ler aqui uma frase dele. Em nossos dias existem milhões de pessoas que sustentam opiniões ortodoxas, provavelmente mais do que qualquer outro período da história da igreja. Ainda assim, fico imaginando se houve algum outro período que a adoração espiritual estivesse em nível tão baixo. E ele diz, grande parte da igreja perdeu completamente a arte de adoração. E em seu lugar surgiu aquela coisa estranha chamada programa. Essa palavra foi emprestada do teatro e aplicada com uma sabedoria lastimável ao tipo de culto público que agora é aceito como adoração entre nós. Então o que Tozer está dizendo? Muitas vezes nós estamos aceitando um modelo de adoração que não é verdadeiro. E essa mulher nos ensina o seguinte, que a adoração a Deus precisa ser uma adoração sem uma padronização específica. Com isso eu não estou dizendo que a adoração pode ser de qualquer jeito. A Bíblia nos norteia quanto ao culto, quanto à maneira de lidarmos com o culto. Nós temos que lembrar que nós estamos diante de um Deus que está no trono. Mas nós não precisamos encaixar a adoração, encaixotar a adoração. E por fim, esse texto me ensina o seguinte, que a adoração a Deus é um grande testemunho do Evangelho de Cristo. Se você observar o versículo 9 aí, vai dizer que Jesus fala para ela, gente, deixa essa mulher quieta, ela me ungiu, preparando-me para o sepultamento, e segundo alguns autores, de fato aconteceu isso, porque o corpo de Jesus não teve tempo de ser preparado com perfumes e várias coisas que eles preparavam, dada a hora que eles tinham que sepultar, porque no outro dia já era o sábado, e aquele perfume ficou no seu corpo impregnado, e foi o perfume com que ele foi enterrado. Bom, quando nós pensamos nisso, nós olhamos para o texto e Jesus fala, deixa, isso vai ser publicado, falado, anunciado a várias gerações, tudo isso que ela fez. Depois de 2000 anos, nós estamos aqui nos lembrando desse ato, dessa mulher. Se adoramos mal, nós prestamos um desserviço a Deus. Como podemos adorar mal? Essa é uma coisa fácil de fazer. Adorar mal é a coisa mais fácil que tem. No meio de nós, evangélicos, nós vemos com tristeza, com pesar, como as pessoas têm levado as coisas de Deus com tanta falta de seriedade. A leitura da Bíblia, a oração, o ensino aos filhos, gente que deixa a família correr solta, mas que diz que ama a Cristo. Então a adoração verdadeira vai nos levar a dar um testemunho para outras gerações e para outras gerações. E a palavra de Deus chega a dizer isso, o salmista chega a dizer que nós devemos contar às gerações seguintes os feitos do Senhor. Muitas vezes as pessoas dão um péssimo testemunho na adoração, porque também não se entregam totalmente ao Senhor. Outros não respeitam o momento de culto, o lugar de culto. Jesus deixou claro que aquele ato daquela mulher faria com que ela fosse lembrada em todo o mundo, por onde quer que o Evangelho fosse pregado. Nossa vida de adoração tem que prestar um serviço de testemunho para os outros, inclusive para as gerações futuras. De tal forma que lá na frente, se alguém se lembrar de nós, como nós lemos hoje, os heróis da fé, pessoas olharem para a nossa vida, ou alguém contar a nossa história, alguém possa dizer, puxa vida, era alguém que amava a Deus. Campbell Morgan foi o antecessor de Martyn Lloyd-Jones na Catedral de Westminster. Ele diz o seguinte, o que é adoração? O significado essencial e singelo da palavra adoração, e portanto o pensamento fundamental, é o de prostração, de curvar-se. A adoração sugere aquela atitude que reconhece o trono. É uma palavra cheia de força, que nos constrange e nos obriga à atitude de reverência. Nós precisamos lembrar que com a adoração nossa, individual ou coletiva, nós estamos testemunhando mal ou bem do Evangelho. E essa mulher ofereceu-se a si mesma a Cristo com aquele perfume caríssimo. É o que ela tinha de melhor. A pergunta que eu faço é o seguinte, será que nós adoramos a Deus com o que nós temos de melhor? Porque prestar nós já não prestamos, nós só prestamos porque Cristo nos salvou. Mas será que nós oferecemos o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor do que nós temos financeiramente, seja o que for? Será que nós temos de fato oferecido a Deus o melhor de nós? Nós, quando adoramos, demonstramos ao mundo o Deus que nós cremos. Isso em todos os aspectos. Tem gente que demonstra um Deus extremamente perigoso. Outros demonstram um Deus como um Papai Noel, que atende todos os pedidos.
Então tem muita gente séria que ama a Deus de verdade, mas temos muitos que parecem com os não salvos, que acabam por demonstrar ao mundo um Deus que não existe, uma religião que não é verdadeira, e muitos outros tratam Deus como um Papai Noel, como alguém que fica ali à disposição para lhe dar presentes, para satisfazer as suas vontades egoísticas. Isso é altamente nocivo. Não, nós temos que manter um espírito vivo, uma mente sã, firmada na palavra, uma adoração viva, uma adoração verdadeira. E nesse sentido, nessa noite, eu quero que eu e você possamos pensar, será que nós temos adorado a Deus dessa forma como essa mulher fez? Ela o fez de maneira inusitada, de maneira inesperada, de maneira totalmente fora do rotineiro. Deus nos chama a adorá-lo verdadeiramente, sim, mas não propriamente dentro de uma caixa. Nós temos que olhar para Deus de uma maneira como o Senhor do Universo e adorá-lo. Eu quero então pontuar algumas perguntas. Será que nossa maneira de adorar a Deus, de celebrar o seu nome, tem sido fator motivador para outros? As pessoas, quando olham para a sua vida, para a minha vida, podem dizer, não, vale a pena adorar a Deus, igual fulano de tal adora. Vale a pena servir a Deus igual alguém adora. Vale doar-se a Deus como essa pessoa doa-se. É o caso dessa mulher. O quanto de nós, o quanto de você e de mim está envolvido com o coração de Deus. Se Deus nos chama a alguma tarefa, alguma obra, alguma coisa, o quanto de nós está realmente envolvido com o projeto de Deus nesse planeta. Nossa adoração, irmãos, precisa ser voluntária. Precisa ser individual, coletiva também, mas precisa ser individual e voluntária. Precisa ser de coração, precisa ser com uma entrega total e precisa ser para testemunho das nações. Que pessoas possam olhar para nós lá no futuro, depois que nós já tivermos até partido daqui, e falar, valeu a pena ter ouvido a história dessa pessoa. Valeu a pena para mim ter ouvido a história dessa mulher, ter lido a história dessa mulher. Foi uma mulher que se doou, se entregou, adorou a Deus com todo o seu coração. Talvez alguém pudesse, mas faltam 2 dias para Jesus morrer, para que gastar essa grana com isso? Arruma uma coisa. Ela fez exatamente o que estava no seu coração. E nessa noite, eu queria desafiar você a olhar para o seu coração, a olharmos para o nosso coração, falar, Deus, será que eu tenho adorado ao Senhor verdadeiramente? Será que o meu coração tem sido teu inteiramente? Ou o meu coração anda dividido com um monte de coisas, inclusive com medo? Vamos adorar a Deus, independentemente das circunstâncias, mas vamos adorar a Deus com os nossos bens, vamos adorar a Deus com a nossa voz, com a nossa vida, com o nosso trabalho, enfim, com a nossa família. Nós somos criados para isso. E eu queria te desafiar nesse instante a orar nesse sentido. Olha para a sua própria vida agora. Como é que está o seu coração? Onde quer que você esteja, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Fala, Senhor, eu preciso adorá-lo verdadeiramente. Essa mulher foi um exemplo de adoração nos últimos momentos da vida de Cristo na terra. Eu quero ser um exemplo de adoração durante toda a minha vida na terra. Senhor nosso Deus, nos ajuda, ó Pai, como filhos do Senhor, a desenvolvermos uma vida de fé, uma adoração, Deus, abundante na Tua presença. Que o nosso coração seja um coração totalmente Teu, para a glória do Senhor. Nos abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E que o nosso coração, Deus, seja um coração que sirva ao Senhor verdadeiramente. Que não haja, Deus, nada na nossa vida que não seja do Senhor. Que haja uma entrega total a Ti, à vontade do Senhor. Que toda a nossa adoração, Deus, seja uma adoração que expresse aquilo que há de melhor na nossa vida, no nosso coração. Deus abençoa cada vida que está participando neste momento, ó Deus, dessa mensagem. Ó Deus, que cada um possa voltar-se para o Senhor, adorá-lo verdadeiramente. Ó Deus, se tem alguma coisa que precisa ser consertada, ó Deus, algum mau testemunho, se alguém está desanimado, Deus, o que pode ocorrer com a nossa vida na terra? Somos falhos. Em nome de Jesus, levanta com poder sobre essa vida agora e traga esse coração com graça, ó Deus, a alegria de servir ao Senhor. Abençoa os seus filhos. Nos dê, ó Deus, uma semana na graça do Senhor, ó Deus, onde possamos adorá-lo verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. E antes dos irmãos cantarem,
e a gente ter uma oração final, você lembrar que durante a semana nós teremos algumas lives aí com o Kel, com o Vertílio, com o Cris e a Andresa e também com o Vasco. O Kel está na Tailândia, o Vasco em Moçambique, o Cris e a Andresa estão no Nordeste e o Vertílio no Haiti. E a gente quer compartilhar com eles um pouco do que está acontecendo aqui e lá e orarmos juntos. Então, nós vamos divulgar isso aí nos canais da igreja, mas vamos iniciar na terça-feira, logo após a reunião de oração. E teremos aí, durante a semana, algumas dessas lives com esses irmãos. Então, será uma oportunidade muito legal. Vamos louvar o Senhor e teremos a oração final. Entregue ao Senhor a sua adoração. O que você tem de mais precioso, como aquela mulher fez, é o seu coração. Quero contigo
Gostaria que a gente orasse agora. Você onde está na sua casa, vamos ter um momento de oração intercessória pelo mundo. Vivemos hoje, um mundo tão próximo, apesar de estarmos distantes geograficamente, mas tão próximos em termos de problemas. O mundo inteiro está sofrendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos traga um pleno arrependimento e um pleno avivamento. Aqueles que não conhecem a Cristo, que possam conhecê-lo. Mas vamos orar pelo mundo, o mundo que sofre, pessoas que estão morrendo, que estão internadas, pessoas que estão apavoradas, que Deus possa atuar. E logo em seguida, eu quero encerrar com a bênção. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti mais uma vez a nossa vida. Neste momento especificamente, ó Pai, eu coloco diante do Senhor o mundo que vivemos, ó Deus, esse planeta Terra. Temos a maior dificuldade, ó Deus, neste momento, nessa pandemia. Deus, nunca esperávamos que estivéssemos numa situação como essa. Muito embora isso seja profecia da Tua palavra. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dos Teus filhos. Traga-os, ó Deus, a um arrependimento. Traga um pleno avivamento à Tua igreja. E aqueles que não conhecem ao Senhor, os ímpios, ó Deus, que eles sejam alertados sobre o risco que estão correndo, sobre a necessidade, ó Deus, de arrependerem-se dos seus pecados. Mas cura esse mundo, ó Deus, cura essa terra. Cura, Deus, o nosso país. Eu coloco diante do Senhor neste momento também, ó Pai, a questão política do nosso país, momentos difíceis que vivemos, ó Deus, não somente econômico, ó Deus, mas principalmente político. Deus, dê direção, ó Pai, aos mandatários da nossa nação, ao presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, que haja, Deus, sabedoria, que haja graça do Senhor na vida daqueles que ainda têm condições, ó Deus, de ouvir a voz do Senhor, para que tenhamos paz, ó Deus, na nossa terra. A Tua palavra diz que nós iríamos orar pela paz na cidade e nós teríamos paz. Eu clamo ao Senhor em favor do prefeito, das autoridades instituídas aqui, ó Deus. Mas eu quero também clamar ao Senhor em favor da República, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, como país, como Brasil, a lidarmos com essas situações. Ó Deus, livra o Teu povo, ó Pai, dessa peste. E traga, ó Deus, a cura em nome de Jesus. Abençoa outras nações que têm sofrido, ó Pai. Algumas tendo, ó Deus, a sua população devastada pela morte. O Reino Unido, ó Deus, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos e vários outros países, ó Pai, que têm tido, ó Deus, número imenso, ó Deus, de mortes. Tenha misericórdia, ó Deus, desse mundo. Nós clamamos ao Senhor, só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode dizer basta, chega. Por isso clamamos a Ti, ó Pai, e oramos nessa noite, Te agradecendo, porque o Senhor é Deus e está no trono. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar com a bênção. O texto lá de Números diz assim, e que você possa receber a bênção nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe. Queria que você lembrasse de orar pelos missionários. Hoje nós temos, como costume, no terceiro domingo, de orarmos e clamarmos em favor dos missionários. Então, vamos clamar a Deus em favor dos missionários, irmãos que já têm o costume de fazer isso, que contribuem, que participam, Vamos clamar a Deus em favor dos missionários que estão espalhados pela face da terra, especialmente aqueles que nós temos contato. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que todos tenham uma semana realmente na presença de Deus, que Ele possa nos conduzir em paz para a glória dEle. Da tua graça